e não quer saber de Deus, que não tem relacionamento com Deus, o que vai acontecer na sua vida espiritual? Porque tem aquela história, né? Tem aquele que é mais forte e tem aquele que é mais fraco. Tem aquele que influencia e tem aquele que é influenciado. Eu já falei para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande com a questão da língua. Quando eu começo a conversar com alguém, eu começo a pegar o jeito da voz daquela pessoa. E a Vanduza regia vários corais, né? E era um problema. Eu ficava perto do tenor, eu virava tenor. Eu ia para o baixo, eu virava baixo. O problema era quando eu ficava perto das mulheres, né? Aí virava soprano. E isso parece que não, isso pega. Eu falei com vocês que eu estava conversando com um lugar e foi um problema. O cara quase me bateu. Porque ele estava falando comigo assim: vou lá pegar isso. Aí eu estou, não, pega não. Ele, você está gozando de mim? Eu falei, não estou não. Mas nós acabamos sendo influenciados pelas pessoas. As pessoas nos influenciam. Agora, se você consegue influenciar as pessoas para o bem, é bom. E agora, quando as pessoas conseguem te influenciar para o mal? E os relacionamentos são a chave da nossa vitória na guerra espiritual. Meus queridos, nós não fazemos guerra sozinhos. Na batalha nós precisamos de alguém que vigie a nossa retaguarda. São nos relacionamentos, nos relacionamentos que nós vamos encontrar pessoas que estarão junto de nós para nos abençoar e nos guardar nas nossas batalhas que nós passaremos. Então, quando Deus quer abençoar alguém, Deus coloca uma pessoa na nossa vida. E quando o diabo quer nos atrapalhar, ele também coloca. Sabia disso? Quantos jovens estavam tão bem na igreja, aí de uma hora para outra, se esfriaram. Não é verdade? E quantos estavam no mundo e hoje estão na igreja porque alguém se aproximou deles? Então, os relacionamentos, com certeza, eles vão determinar isso. Porque a nossa luta também, ela não é só contra a carne e sangue, mas ela é contra as potestades e os principados deste mundo tenebroso. Então, meus queridos, se nós procurarmos Labão, nós vamos cair mais ainda. Agora, quando nós estamos do lado de Isabel, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, os nossos relacionamentos, eles vão falar da nossa condição espiritual. E isso que eu queria falar nessa noite. Eu queria que você entendesse isso, porque isso vai determinar se você vai prosperar em todo o sentido da sua vida. Nós queremos conquistar. A nossa meta é conquista. Nós não estamos pensando em simplesmente passar por essa vida, porque a vida ela é muito rápida, ela é muito passageira, mas nós queremos nessa história conquistar a nossa família para o Senhor, nós queremos conquistar os nossos amigos, nós queremos conquistar pessoas para Jesus, e nós só vamos conseguir isso se nós tivermos bons relacionamentos. E hoje eu queria que você entendesse um pouco do discipulado, um pouco de andar com pessoas que pensam no reino, pessoas que pensam em crescer em todos os sentidos. Na rua que eu morava, quando eu era criança, eu creio que poucos conseguiram fazer curso superior, a maioria parou no meio do caminho. E eu fico imaginando, se eu tivesse seguido aquela, uns falavam o seguinte: você está para quê? Só a quarta série está bom, cara. Dá para ser isso, fazer aquilo. Hoje vai falar isso, a quarta série. Hoje se tiver curso superior é pouco. Não vai além para você ver. Então você tem que andar com quem te leva para um lugar bom. Eu sempre procurei ser amigo daqueles que sabiam mais do que eu. Na escola eu sentava perto daqueles que sabiam mais do que eu, porque aí eu era desafiado a aprender. E com certeza andava junto e aprendia. Agora, quando você vai para a turminha lá de trás, a turma da bagunça, não sei se hoje em dia a turma da bagunça fica lá atrás, né? Continua lá atrás a turma da bagunça? Quem está sentado lá atrás aí? Mas o que acaba acontecendo? Você não presta atenção, você acaba se perdendo no meio do caminho. Agora, quem quer passar no Enem, quem quer tirar as melhores notas da faculdade, porque às vezes a pessoa está fazendo um curso, vou fazer direito, e acha que direito vou fazer 10 períodos, são 5 anos, e acha que direito é aquilo. Não, tem a prova da ordem,
que elimina mais do que qualquer coisa. E aí às vezes a pessoa está colando, cola à vontade, e passa colando e você cola junto com ela. Aí na hora que chega de fazer a prova da ordem, você vai colar de quem? Não é verdade? Então nas provas da vida nós temos que aprender justamente a fazer o que é certo. Mas vamos para a Bíblia, vamos usar a Bíblia para aprendermos o que Deus fala sobre isso. Vamos lá para Mateus 5:29. Mateus 5:29. Jesus ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. No mesmo princípio, até parafraseei e disse assim: se você tem um relacionamento que o leva ao pecado, arranca-o e lança-o fora, pois é melhor entrar no reino sozinho do que no inferno com muitas companhias. Se o seu namoro o leva ao pecado, arranca-o e lança-o fora, pois é melhor ir para o céu solteiro do que para o inferno casado. Aí vai: se o adultério te leva a pecar, lança-o fora, pois é melhor entrar no reino dos céus sem o adultério do que no inferno adulterando. E assim vai, você poder falar tantas coisas, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o tamanho de pecado. Pastor, homossexualismo, que a moda hoje é falar de homossexualismo. Mas gente, homossexualismo, adultério, mentira, fornicação, essas coisas estão tudo no mesmo nível. É tudo a mesma coisa para Deus. Deus olha do mesmo jeito. Deus olha como pecado. Então você tem que arrancar o pecado fora. Não adianta você querer julgar o pecado do outro, porque tem pecado que aparece mais para a sociedade. O ladrão vai preso, o assassino vai preso, mas e o adulto? Tem gente que ainda acha bonito, né? Nossa, fulano é o maior pegador. Pegador de demônio. Pegador de demônio, vai para o inferno rindo. É assim, a sociedade põe esses níveis. E nós temos que entender, meus queridos, que tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que te leva a pecar, tem que ser tirado. E tem pessoas que fazem de tudo para a gente cair. Não é verdade? Tem aquele colega que não é seu amigo que fala: rapaz, fumo baseado aqui, não tem nada a ver isso não, cara, é uma viagem legal, não é? Ó, viagem show. Quando você quiser, você para, rapaz. E o cara vai e começa. Não, meu amigo. Amigo. Se for na prisão, você vai ver um monte de cara falando o seguinte: ó, fui dedurado por um amigo meu. Amigo dele, ele me dedurou. Mas vamos lá. Eu queria te mostrar alguns tipos de relacionamento que você tem que cortar da sua comunhão. Você tem que ser sábio e ter discernimento espiritual. Primeiro, o ponto de entrada favorito de Satanás na nossa vida é sempre através de alguém próximo de nós. Olha Mateus 10:36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meus queridos, os inimigos que mais atrapalharam Jesus, a forma que o diabo mais usou, foi quando as pessoas estavam próximas dele. Foi Judas que o traiu, Pedro que o negou. Às vezes a gente pensa que os nossos inimigos são aqueles que mais vão nos afetar, são aqueles que estão longe, mas na grande maioria são aqueles que estão perto. Quem trai? Não é amigo? Amigo que trai, não é verdade? É o marido que trai, o namorado, a namorada que trai, é quem está perto de você. Então, você tem que aprender a discernir quem está perto de você, qual é a porta de entrada. Na nossa guerra é contra o diabo e seus demônios. E nós sabemos que as pessoas se tornam portas para que ele possa nos atacar. Pastor, então eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, os seus relacionamentos. Você tem que entender quando a pessoa que está do seu lado, ela está sendo usada pelo diabo ou não. Pedro, em certa ocasião, ele disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: foi o Espírito que falou isso. Mais na frente, Pedro fala o seguinte: jamais o senhor vai morrer, eu não vou deixar. Aí Jesus disse: para trás, Satanás. Você vê, a mesma pessoa usada pelo Espírito e usada pelo demônio. Então você tem que aprender a discernir.
está próximo de você e está te levando para aquilo que não é de Deus, então não é Deus que está agindo na vida dessa pessoa. Amém? Segundo, você sempre buscará amizades que resolvam os seus problemas mais rapidamente. Não é assim que acontece? E parece até uma sina, né? Ontem, esses dias eu ouvi uma mulher falando o seguinte: meu pai morreu e eu me casei com alguém igual a ele. E o pai não era boa coisa. Aí ela entendeu, porque eu cuidava do meu pai, eu tive que achar alguém para me cuidar também. Filha de alcoólatra procura alcoólatra para casar. Assim que funciona. Desse jeito. Não estou falando que é o seu caso não, entendeu? Estou falando que acontece na maioria das vezes. Nós às vezes estamos procurando pessoas para resolver o nosso problema. E aquele que não ajuda, inevitavelmente vai te atrapalhar. Nenhuma amizade é neutra. Não existe neutralidade. Quem não está com você, com certeza, quem não te acrescenta, vai fazer você andar para trás. E sempre nós temos que nos perguntar: em que esta pessoa está contribuindo para melhorar a minha vida espiritual? Meus queridos, é a pergunta que você tem que fazer. Se relacionamento, você casou, já casou, não tem jeito. Agora você tem que aguentar e olhar para ele consertar. E não é tentar dar ajuda para Deus, não. Se a gente quer ajudar Deus, né? Tem gente que quer ajudar Deus. Eu fiz um reviva, né? E tinha um camarada que estava no reviva, eu vi que ele estava com a cara meio fechada. Aí eu perguntei a ele o seguinte: por que você está assim? O que houve? Minha mulher me obrigou a vir. Se eu não viesse, eu precisaria voltar para casa. Aí eu falei: você está tentando ajudar Deus. Eu falei para ele: mas você não pode ajudar Deus, não. Não, pastor, ele tem que se converter. Não funciona assim. As coisas funcionam, às vezes a gente quer ajudar Deus. E meus queridos, cada relacionamento da nossa vida é uma corrente que move ou em relação aos nossos sonhos ou para longe dos nossos sonhos. Então, antes de embarcar no seu barco, preste atenção que está embarcando no seu barco. Entendeu, minha jovem? Não fique desesperada para arranjar namorado, não. Entendeu, rapaz? Você não tem que ficar desesperado para casar, não. Entendeu? Não precisa, a maré vai subir na sua vida, vai subir, vai dar certo. Cuidado com aquele que tenta sabotar a visão de Deus para a sua vida. Olha só, preste atenção. Cuidado com pessoas que tentam sabotar a visão de Deus para a sua vida. Legal, capítulo 5, versículo 7 e 9, Paulo diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu conheci uma jovem que era uma bênção, cantava na igreja, estava em tudo, todos os ministérios participavam, era uma membro ativa da igreja. E ela começou a namorar um rapaz que era do mundo. E esse rapaz ia com ela, levava ela nos ensaios, era uma bênção para ela. E eu falei com ela, assim: você tem certeza que esse relacionamento vai dar certo? Não, pastor, ele me acompanha, está comigo em tudo. No dia do casamento, acabou o casamento, ele virou para ela e falou o seguinte: ó, não quero você mais na igreja. Aí começou a atrapalhar ela aí. Ela começou a não participar das coisas que participava mais. E ele foi tirando ela e até que ela saiu da igreja. Aí você vê, corria bem. O que te impediu? E é tão bom quando você está correndo e alguém vem do seu lado para correr. O João está aqui tocando, está ali cantando do lado dele. Vamos correr junto. Agora você imagina, não gosta de música, você não vai tocar porque você fica muito bonito ali na frente, as meninas ficam olhando. Pode ser. Pois é. Hoje ela manda: vai cantar que eu vou junto. Tem que correr junto. Se você quer ser líder de célula e o seu não quer ser líder com você, como é que vai ser, gente? Se você ama a célula, ama cuidar de gente, e ele não ama, vai te atrapalhar. Você gosta de visitar, ele não gosta, vai te atrapalhar. Aí você não vai conseguir correr. Então, alguém influenciou. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6, 8 e 9. Diz assim: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu avô, ou teu amigo que amas, como a
tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Deus tem um projeto na sua vida, meu irmão. Porque quando chegar no céu, é cada um para si. Aqui vocês estão compartilhando, mas chegar no céu, aí é bacana, é você da mansão aqui e ele lá em Santa Leopoldina lá, ó. Fala de Fio Rosa não, porque pode ter alguém de Fio Rosa hoje aqui. Tem de Fio Rosa ali não hoje. Então o que acaba acontecendo? Não pode, gente. Você tem que correr junto para alcançar junto o objetivo. Então quando se trata da sedução, o inimigo sempre vai usar alguém próximo de nós. Porque é lógico, um desconhecido você vai ouvir. Você vai ouvir alguém próximo de você. Eu queria te mostrar algumas formas que o diabo usa para sabotar a visão. Em primeiro lugar, ele é alguém que se ressente do seu desejo de crescer e ser recompensado. Davi, quando chega no acampamento e o povo estava fugindo do gigante, o irmão dele, Eliabe, diz o seguinte: como você vai enfrentar esse gigante? Você é presunçoso, não sei o que. Davi estava interessado na recompensa e o irmão estava com medo. Porque às vezes a pessoa está com medo de avançar. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você também fique com medo de avançar. Então nós não podemos parar diante disso. Davi, ele queria enfrentar o gigante, ele queria a recompensa. E segundo, é alguém que fica infeliz com o seu progresso. Êxodo 4, versículo 4 e 5 diz assim: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, gente, tem gente que não está feliz com o seu progresso, não. Você está ganhando gente, você está cuidando de gente, você está crescendo diante de Deus. Você acha que o inimigo está feliz com isso? Não está. Ele vai usar pessoas para te desanimar, mas você não pode simplesmente recuar. Nós estamos num projeto. O nosso projeto é algo muito maior. Então você está nesse projeto, você não recua, você vai para frente. Você olha para frente e vai. Porque as pessoas vão tentar fazer com que você não caminhe. Uma terceira característica é que eles sempre procuram destacar uma fraqueza que Deus está tentando remover da sua vida. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Essa história de que para ser líder, para ganhar pessoas, eu tenho que conhecer a Bíblia toda. Isso é coisa do diabo. Isso é crente novo, ainda é imaturo, não pode trabalhar com pessoas. Isso é coisa do diabo. A igreja primitiva, os caras nem sabiam ler, eles nem Bíblia tinham, mas o que eles tinham? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você é um conquistador, rapaz. Amém? Você entendeu o que eu falei? Ninguém entendeu o que eu falei. Se você está cheio do Espírito Santo, você é um conquistador. Porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra. Ele vai te fazer, ele vai colocar palavras na sua boca. Aí tem gente que fala: não, você tem que decorar os salmos primeiro, você tem que saber a Bíblia toda, para você ganhar as pessoas para Jesus, para você liderar. Isso é besteira, gente. Isso é besteira. Lógico que nós estamos buscando cada dia crescer e crescer mais, nos encher, porque quanto mais você tem, mais você pode fazer. Quem tem muito conhecimento pode alimentar muita gente. Uma represa cheia de água abastece uma cidade, um poço abastece uma família, não é verdade? Um balde, uma pessoa. E eu quero ser uma represa gigante. Você quer ser uma represa? Então você tem que encher de conhecimento, buscar cada vez mais, que aí você vai falar para muitas pessoas, você vai conquistar muita gente. Agora, se você tem um copo d'água, você consegue matar a sede de uma pessoa. E meus queridos, para ganhar pessoas para Jesus, é na fila do banco, é na padaria. Eu tive uma igreja, e o pastor dessa igreja, ele estava contando a história dessa igreja. Uma igreja grande, muito grande. A igreja conquistou praticamente quase toda uma cidade. E ele falou: essa igreja começou e cresceu por causa de uma mulher. Havia uma mulher naquela igreja que era filha de escravos.
Aquela mulher, ela não sabia o sobrenome, todo mundo chamava ela de Maria Jones, porque ela morreu de Jones, aí ninguém sabia o sobrenome dela, não tinha certidão essa mulher. E essa mulher era analfabeta. Todo dia, de manhã, ela tinha pego os folhetos da igreja, ela ia para a primeira fila do dia. Qual é a primeira fila? Padaria. Chegava no último da fila: moço, eu sou analfabeta, não sei ler, achei esse folheto, você podia ler para mim? Todo mundo lia, né? Aí o folheto evangelístico, a pessoa lia, e às vezes eu tinha do outro lado e a pessoa nem lia, não, tem um negócio aí atrás também, lê também. Aí depois que a pessoa lia, ela perguntava: ei, o que você achou? Ou seja, ela evangelizava. Saía da padaria, ia para o açougue, ia para o supermercado, ia para o banco, ia para o correio, era o dia evangelizando. No dia que essa mulher morreu, foi feriado na cidade, o prefeito disputou a alça no caixão dela, sem saber ler, sem conhecer uma linha da Bíblia. Ela deu um monte de gente para Jesus. E às vezes nós estamos querendo tanta coisa para fazer algo tão simples que Deus colocou de nós. Tem pessoas que preferem discutir o nosso passado a ter uma visão de fé a respeito do nosso futuro. Não, porque você era isso, você veio de lá e fica preso nisso. Por isso que eu não gosto desse negócio de testemunho de ex. Ah, fulano foi ex-drogado, ex-travesti, ex não sei o quê. Isso é besteira. Eu quero ouvir os ex-mentirosos do testemunho aqui. Agora, fica preso, não, é o passado, o cara fala 90% do que ele fez no passado e nada no futuro. Eu acho que nós temos que olhar para frente. E o diabo ele quer que a gente pare. Isaías 43, olha o que a Bíblia diz, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no erro. Então, meus queridos, você não tem que ficar preso ao passado, você tem que partir para o futuro. Quarta característica dos sabotadores é que eles procuram sutilmente diminuir o nosso temor do Senhor, fazendo com que coisas que Deus não permite, nós venhamos a achar que pode ser feito. O que a serpente disse para Eva? Não é bem assim. Não é verdade? Uma colinha de nada, não, você pode colar, não tem nada a ver, não, todo mundo cola. Eu te garanto que o pastor colou. O diabo fala assim: o pastor já colou. Aí a pessoa já vai entrar nessa onda, entendeu? Nada, só uma olhadinha em página pornográfica da internet, não tem nada a ver. Nada a ver. Uma mentirinha, não tem nada a ver. O diabo ele vem sutilmente tentando fazer isso. Aí a pessoa chega para você: toma um copinho de cerveja, rapaz. Não tem nada a ver, não. Jesus transformou água em vinho. E aí? Era destilado também, Jesus fez. Uma coisa que nós temos que entender: por que a nossa igreja fez uma opção de não ingerir bebida alcoólica? Meus queridos, nós temos na nossa igreja pessoas que vieram da dependência química. Então você imagina, nós estamos fazendo aniversário lá em casa, aí cheio de cerveja, aquele irmão que saiu da dependência química, ele chega e aí ele vai entrar na cerveja também, da cerveja ele vai para a droga. Eu trabalhei muito tempo com centro de recuperação. Eu nunca esqueço o caso de um rapaz que ficou 9 meses internado. 9 meses. E quando ele saiu, o dia dele sair, a esposa dele foi buscar ele de táxi. Aí foi para casa, tinha um jantar à luz de velas com champanhe. A champanhe virou cerveja, virou vodka, virou uma maconha. E daí, meu filho, ele entrou em coma daqui a pouco, porque a pedra foi violenta. Foi tudo por causa da champanhe. Então não é pelo pecado que nós não usamos, é pelas pessoas que nós estamos trabalhando com elas, porque nós amamos essas pessoas, amém? Então, ande com pessoas que o inspirem a ser mais íntimo de Deus. Outra coisa, cuidado com aqueles que diminuem seus sonhos. O cego Bartimeu, o sonho dele era ver. E o que as pessoas diziam para ele? Marcos 10, 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que vão querer diminuir os seus sonhos.
sonhos de Deus, Deus vai dar um sonho para outro. Não é verdade? É igual aquele cara que quando criança sonhou em ter um Fusca. Nada contra quem tem Fusca aqui, porque hoje o Fusca é relíquia. O menino sonhou com o Fusca. Aí a vida toda ele quis ter um Fusca. Aí quando ele ganhou dinheiro, teve o Fusca, parou com o Fusca. Agora quando você sonha em ter uma Ferrari, aí você está trabalhando pela Ferrari. Você pode chegar a não ter essa Ferrari, mas com certeza você vai ter algo melhor do que o Fusca. Não é verdade? Você vai chegar numa Pajero. Então você vai subir. É assim que funciona. Ninguém riu não, gente? Outra coisa, não discuta o seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Meus queridos, um amigo íntimo, ele vai tentar sempre alegrar o seu coração. Não é verdade? O íntimo não vê defeito em você. Imagina se a sua esposa só olhasse para os seus defeitos. Imagina a mulher que só olha defeito do marido, no casamento não dura. Porque só vê defeito, olha para ele, você engordou, olha a barriga, olha o cabelo caiu, você deixou a tampa do vaso levantada, olha a olhada aqui, o sapato está ali, você só vê defeito. Vai conviver? Não vai. Então tem hora que nós precisamos de alguém que está distante para poder falar as verdades que nós precisamos ouvir. Quem é essa pessoa? É o discipulador. É por isso que a célula tem que ter discipulador. Não tem ninguém discipulando, copia o seu líder de célula, fala com ele, brigue com ele, eu quero ser discipulado. Por quê? Alguém tem que observar. Não é verdade? Se você está muito próximo, você não consegue ter os defeitos, mas quando você se distancia, você resolve. É assim o relacionamento. Quantos casamentos nós temos tratado dessa forma? A mulher sempre está certa, o marido sempre está errado. É assim que funciona. Esses dias ele estava atendendo um casal e, pastor, quero conversar. A mulher que sempre puxa esse negócio, vamos conversar. Aí senta a mulher, senta o marido. Aí ela começa, primeiro as damas, e a mulher está lá 20 minutos falando. Aí o cara pediu a vez, eu falei assim, deixa ela terminar. Não sei por que eu falei isso, mas tudo bem. Aí foi mais 15 minutos. Aí depois que ela terminou, eu falei assim, ela terminou, eu terminei. Agora é a sua vez. Ele falou 1 minuto, ela, calma, deixa ele terminar. Falou 2 minutos. Mas por que você nunca falou isso comigo? Não, por que você nunca falou? Aí eu só ouvi os dois. Aí os dois, então tá bom. Ah, mas é isso que tinha. Abraçaram, beijaram. Pastor, você é bom, hein? Só fiz ali o intermediário americano, gente. Então o que acaba acontecendo? Às vezes alguém que tem que estar de longe para poder olhar e poder falar, poder ser um juiz ali na questão. Então, nós não devemos discutir os nossos problemas. Cuidado com quem nós discutimos. Tem pessoas que não vão ajudar a resolver. Você está com um problema no casamento, você vai falar com alguém que acabou de divorciar? Você vai chegar e falar, pai, meu casamento está ruim, tal, está assim, assim. Ele, rapaz, eu tenho um jeito, resolvi o meu problema. Outro casamento não pode. Então você está com problema no casamento, procura quem tem mais tempo de casado na igreja. Pronto, vai procurar e vai sentar para ouvir. Entendeu? Eu descobri isso de um senhor na igreja que eu pastoreei, e ele sentava, né? No culto ele ficava tranquilo, e às vezes o pessoal tocava um pouco alto, ele estava tranquilo, a mulher dele e tal. Um dia eu fui conversar com ele, e quando eu comecei a conversar com ele, como é que pastor? Aí, amor, é meio surdo. Aí eu falei, como é que o seu casamento dura mais 50 anos? Como é que o seu casamento dura tanto tempo? Como é que é, pastor? Ah, porque o senhor é meio surdo, por isso que eu é por isso que eu dura tanto tempo. Está o segredo do homem. Então, escuta com alguém que tem mais tempo para poder te ajudar. Outra coisa, que a gente está caminhando para encerrar. Relacionamentos corretos multiplicam a unção. Olha só, presta atenção nisso. Olha o que Provérbios diz. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Amigo mesmo é mais chegado que um irmão. Amigos não abandonam o barco em crise. Provérbios 17, 17. Enquanto
ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amigo se dispõe a dar conselhos. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra a doçura do conselho cordial. Amigos lhe dizem sempre a verdade. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ok? Então quem te ama vai te apertar, vai falar coisa que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Ele vai falar com você, meu irmão, ninguém te disse não. Eu tinha um colega de trabalho que tinha um problema sério, desodorantes. Ninguém falava nada, ninguém falava. Até que um dia eu te criei coragem de falar com ele. Ele ficou 2 semanas sem falar comigo. Aí depois ele falou: poxa, rapaz, ninguém nunca me falou isso. Eu falei: rapaz, mas é bom trocar a marca, né? Mas ele tinha um problema. Ele já nem sentia o cheiro. Eu não sentia. E os amigos, entre aspas, falavam por trás, mas não falavam para ir na frente. Não é verdade? Então o amigo, ele vai dizer a verdade, e verdade dói. Amigos estimulam você. Olha só, como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amigos são fiéis. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, meus queridos, um relacionamento saudável, olha como é que ele funciona. Primeiro, tem prazer mútuo. Você vem para a igreja, você adora Deus junto, vocês falam de coisas espirituais. Isso é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é sólido e há respeito. Se respeita. Tem hora que você só vai ficar do lado da pessoa. Quando alguém morre, eu vou no funeral de uma pessoa, eu não fico falando: olha, vai para o céu, vai para o céu. Não é isso. A pessoa não precisa disso. Tem gente que vai no velório e fica: morreu de quê? Como é que ele morreu? Nossa, era tão novo, né? Deve ter sofrido. Isso ajuda. O que um amigo faz? Uma hora dessa você só está ali do lado, para que a pessoa saiba que ele pode contar com você. É o seu abraço. Está ali do lado. Você não precisa falar nada. Tem hora, meus queridos, que o silêncio fala por si só. Outra coisa, um relacionamento sólido, as experiências são compartilhadas. Você compartilha coisa que vai levar a pessoa a crescer e não a diminuir. E outra coisa é a confiança. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Uma coisa que nós temos que aprender é o seguinte: as pessoas, elas têm que confiar em nós. E, meus queridos, se alguém falar algo para você, e nós vivemos uma vida de discipulado, se alguém falar algo para você, e ela falar o seguinte: ó, não conta, você não pode ser igual a turma da época de Jesus, não. O que acontecia na época de Jesus? Jesus fazia um milagre e falava o seguinte: não fala para ninguém. Era assim, um fofoqueiro. O cara já saía daí disparando para todo mundo. Era assim que funcionava. Não conta para ninguém, contava para todo mundo. Então, nós temos que aprender nos relacionamentos a guardar segredo. E outra coisa, se você está discipulando, você é um discipulador, nunca, repita comigo, nunca, mas fala bem forte: nunca, peça dinheiro emprestado. É seu discípulo. Por que você não repetiu? Sabe por quê? Porque quando você, se o seu discípulo estiver precisando, dê dinheiro para ele. Porque a partir do momento que ele pedir e você emprestar, você perdeu o amigo. Perdeu, porque ele vai fugir de você, ele vai ficar com vergonha, amizade esfria. Então é melhor você ter dinheiro, viu? O cara está precisando, dá para ele. Fala: toma aqui, Paulo, você está precisando de 100, vou te dar 30. Pronto, resolve o caso. Se resolve o caso dele, entendeu? Porque ele vai orar pelos 70 que faltou. Mas se você empresta, ó, me paga semana que vem, na semana que vem não vem. E aí, bacana, o negócio vai pegar na sua vida.
encerrar, Salmos 1, versículo 1 a 3. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Salmos 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Quando você anda do lado de gente boa, é o que acontece na sua vida. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Olha os frutos da vida da pessoa que você está andando com ela. Olha os frutos. Se não tem fruto bom, você quer ser empresário. Você está andando com um cara que faliu já 10 vezes. Vai dar certo? Hein? Você quer ser um líder de célula que prospera. Você vai andar do lado de quem a célula não anda, não vai. Hein? Você quer ganhar almas, você vai andar do lado de quem? Quem ganha almas. Não é verdade? Você quer arranjar um namorado bonito? O que você faz? Anda perto do pastor, porque ele vamos ficar de pé, vamos orar então? Isso é verdade, é por aí, gente. Vamos orar. É igual o João. João começou a andar perto de mim, eu jogo lâmpada, não foi, João? Chegou para a igreja, pastor, tem jeito? Eu falei, tem, rapaz, cola